Queridas de Deus, meninas de Deus, crianças de Deus, é assim que Ele nos vê, como crianças amadas e moramos em seu coração. Boa tarde. Boa tarde também para alguns homens que estão aqui em nosso meio. Uma boa tarde para vocês. E sintam-se à vontade. Queridas, eu também quero agradecer ao Senhor por estar aqui nessa tarde, juntos com vocês, a Verônica pela oportunidade, mas hoje nós vamos falar sobre a experiência do sábado. Nós aqui temos duas mesas, duas opções, e nós podemos perceber que essas mesas, elas são exemplos de mesas que nós podemos fazer durante o sábado. E a experiência não só do sábado, mas a experiência da mesa no sábado. E para nós falarmos sobre isso, eu quero em primeiro lugar abrir a palavra de Deus e convido a vocês a abrir também no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, e nós vamos ler o que está escrito no verso 6. E antes de nós lermos, vamos orar ao nosso Deus, sentadinhas mesmo. Querido e amado Pai, estamos aqui reunidas nesse momento para aprender mais de Ti. Nesta tarde, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Clamamos, Senhor, pelo som da Tua voz em nossos ouvidos. Fala, Senhor, aos nossos corações e nos ensina, nesta tarde, o que o Senhor quer que nós façamos através da mesa aos sábados. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. E diz assim, capítulo 13, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse relato foi do momento em que Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Mas até ela chegar aqui e comer, foi dado alguns passos, ela deu alguns passos até chegar nesse momento. E é isso que nós vamos ver agora. Mas antes de nós falarmos nesses passos, eu preciso fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta é: quantas cavidades o ser humano tem na cabeça? Espero que vocês participem respondendo. 5, Miriam disse 5. Quantos buracos nós temos na cabeça, o ser humano tem na cabeça? Quantos buracos? Contem, irmãs. Quem disse 7? 7 buracos. Mas não são duas cavidades, né? Então, os olhos, as duas narinas, os dois ouvidos e a boca. 7 buracos o ser humano tem na cabeça. Segunda pergunta, participem. Quantos sentidos possui o ser humano? 5. Visão, audição, olfato, paladar e o tato, que é a pele.
esses 5 órgãos dos nossos sentidos, nesta tarde, vão ser representados por esses buracos, porque é por eles que entram as informações e vão até o nosso cérebro. E os nossos sentidos, ou seja, os órgãos dos nossos sentidos, eles transformam, porque eles captam as informações que estão no mundo ao nosso redor e transformam como posso dizer, os nossos órgãos dos sentidos captam os estímulos que estão ao nosso redor, transformam esses estímulos em impulsos elétricos. Os impulsos elétricos são levados até o nosso sistema nervoso central, e lá o sistema nervoso central traduz esses sentidos, esses estímulos em sensações. E essas sensações geram respostas. E nós percebemos que as respostas podem ser positivas ou negativas. As respostas podem ser para alegria ou para tristeza. As respostas também podem ser para a vida ou para a morte. Eu queria que colocasse aqui Então, essas respostas vão decidir muita coisa na nossa vida. Não esquecendo que os estímulos que são captados, eles entram pelos buracos da nossa cabeça, são transformados em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos são transformados em sensações. E essas sensações geram respostas. Precisamos bem aprender isso. Pode passar. A marca da família bem-sucedida. Qual é a marca da família bem-sucedida? Nós vamos perceber isso hoje, nessa tarde. A fome aguça os sentidos. Quando nós estamos com fome, os nossos sentidos são aguçados. Percebemos que no momento em que estamos com fome, quando nós nos alimentamos, a comida fica mais saborosa, fica mais gostosa, porque os nossos sentidos são aguçados no momento da fome. E ali, naquele momento, tudo fica mais saboroso. Os nossos sentidos não é só do paladar que fica aguçado, não. Os sentidos do ouvido, a audição, as narinas ficam sentindo mais o cheiro, fica mais sensível. Por isso que se diz que não devemos ir ao mercado com fome, porque senão tudo que o olho vê vai querer. E terminamos comprando coisa demais que nem precisava. Experiência sensorial multidimensional. Os sentidos todos são acionados no momento em que nós estamos comendo, não é mais no momento da fome. No momento em que nós estamos comendo, todos os sentidos, ao mesmo tempo, eles são acionados. Diferentes sensações nós sentimos. E é um conjunto complexo de interações. Os sentidos, cada um deles tem suas características. Porém, todos eles, com suas características próprias, serão acionados nesse momento da alimentação. Cada um é único, com sua própria característica.
E os sentidos, no momento da alimentação, também vão nos dar a percepção final dos alimentos. Experiência sensorial multidimensional. Vejamos bem, se nós pegamos uma maçã, quando nós pegamos ela, logo ali naquele momento, nós sentimos o formato, a textura e a temperatura. Esses estímulos vão para o nosso cérebro na mesma hora. Quando nós mordemos a maçã, sentimos o sabor dela e ao mesmo tempo o cheiro. E em seguida, o nosso sentido do ouvido, a audição, vai ouvir o ruído da mordida e da mastigação. Então, isso é uma experiência sensorial multidimensional, porque cada sentido com suas características próprias, aí eles estão em uma interação, todos estão sendo usados no momento da alimentação. Pode passar. Vamos ler o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14. Que diz assim: for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Aqui nós voltamos para Eva. Lembram de Eva? Queridas, Eva, talvez, já tinha dado uma olhadinha para o fruto proibido. E Satanás percebeu a sua olhada. Assim ele trabalha até hoje. Ele percebe quando nós olhamos para algo e temos um desejo ardente por aquilo ou por alguém. Ele olha, percebe e diz: é aí que eu vou entrar. É por aí que eu vou começar. E, no caso de Eva, ela começou a conversar com a serpente, porque Satanás lançou mão daquela serpente, usou aquela serpente para conversar com Eva. E foi uma voz suave, meiga, tranquila, agradável. Claro que sim, porque se fosse uma voz irritante, grosseira, Eva não teria continuado o diálogo. Mas aquela voz suave e meiga entrou pelos seus ouvidos e foi até o seu cérebro. Em seguida, ele apresenta o fruto, mostra o fruto e diz para ela uma história duvidando da palavra de Deus. E aquela mulher começa agora a contemplar aquele fruto, desejar, ter um desejo ardente por ele. Ela agora já utilizou 2 sentidos. E ela agora, queridas, caminha até a árvore do conhecimento do bem e do mal, se encontra ali embaixo daquela árvore. E o que é que nós sentimos quando chegamos embaixo de uma mangueira, de uma jaqueira, com frutos maduros? O que é que a gente sente? O cheiro. E aquele cheiro entra e vai até o nosso cérebro. E foi isso que aconteceu com Eva. E agora já era mais difícil dela voltar atrás, porque ela já tinha usado 3 sentidos. Em seguida, ela colhe o fruto, percebe o formato, percebe a textura e a temperatura. Tudo isso é levado para o seu cérebro. Ela morde o fruto, sente o paladar, o ouvido também escuta a mordida e a mastigação. E agora ela conclui, naquele momento,
Foi um momento de êxtase, foi um momento de saciedade, não só da fome do corpo para comer um alimento, mas foi uma saciedade da cobiça, foi uma satisfação, uma felicidade que não se pode narrar. Ela ali sentiu o gosto da satisfação do desejo, mesmo que depois, tudo isso, essas sensações, trouxe respostas. E quais foram as respostas? Negativas, para a morte, para o sofrimento e dor. Tanta dor que trouxe até nós o sofrimento, tantos e tantos anos depois. E ela pegou aquele fruto e levou e deu ao seu marido. E o seu marido também comeu. Só que Adão, ele não deu esses passos que Eva deu. Mas isso é uma outra história. Vamos nos deter em Eva. Agora, tudo foi para o seu cérebro, entrando pelos 7 buracos de sua cabeça, e também pelo tato, pelo contato da pele. E Eva agora trouxe sofrimento para si e para toda a sua descendência. Pode passar. Pode passar. Nós vamos agora ter um outro exemplo no momento da alimentação, que está no livro de Mateus, capítulo 26, versos do 26 ao 29, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, ou seja, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Queridos, Jesus é o nosso Criador. Ele conhece a experiência sensorial multidimensional. Por isso que Jesus amava sentar à mesa com seus discípulos e naquele momento ele aproveitava para ensinar. Aqueles homens eram homens feitos, não eram crianças. Mas Jesus se aproveitava daquele momento da alimentação para ensinar. E nesse momento aqui, que nós acabamos de ler, Jesus passa a ensinar a eles, porque Jesus disse para eles: preparem a Páscoa, quero comer com vocês e celebrar a Páscoa. E os discípulos foram, prepararam a Páscoa, que era preparada como? Qual era o alimento principal da Páscoa? O cordeiro. Era o cordeiro, porque assim Deus tinha ensinado a Moisés, e Moisés ensinou ao povo que depois da libertação ali do Egito, eles deveriam comemorar a Páscoa e preparar um cordeiro. E ali naquele momento, Jesus pediu para eles preparar esse cordeiro. E eles prepararam a Páscoa, no momento em que Jesus estava comendo, enquanto comiam, Jesus disse para eles, pegou um pão, serviu a cada um. Primeiro ele deu graças ao Senhor por aquele pão. Em seguida ele dá o pão para cada um, servindo, passando o alimento. E Jesus disse para eles: comam, é o meu corpo. Em seguida Jesus dá o suco de uva e disse para eles: bebam todos,
Esse é o meu sangue que será derramado. Essa é a nova aliança que eu faço com vocês. De agora por diante não precisa mais de cordeiro. Eu sou o cordeiro. De agora em diante, vocês vão comer o pão e tomar o suco de uva. E nesse momento, Jesus ali ensina para eles, pessoas que estavam habituadas anos e anos comemorar com o cordeiro. E Jesus aproveita aquele momento da alimentação, onde os ouvidos estavam abertos, os sentidos estavam à flor da pele, e Jesus diz para eles, a partir de agora, não é mais cordeiro, agora é pão e suco de uva. E Jesus, naquele momento, estava falando sobre sua morte. Então, para dar esperança para eles, Jesus diz assim: desde agora em diante, não irei mais tomar do suco da vide, mas tomarei no reino de meu Pai junto com vocês. Ali ele aponta para o futuro deles e nosso também, só que o futuro para eles era mais distante, para nós está mais perto. E Jesus aponta para aquele futuro e diz: no reino de meu Pai beberei novamente junto com vocês. Jesus aponta para o banquete das bodas do Cordeiro. E ele aproveita aquele momento para dar uma aula, para dar um ensinamento aos seus discípulos. Pode passar. A mesa, um lugar de celebração. E o que nós podemos celebrar na mesa? Queridas, o correto é todos os dias nós irmos para a mesa. Nas 3 refeições, a família tem que estar reunida na mesa. Mas com a vida moderna que nós temos, com o corre-corre, com o trânsito que nos atrasa, não tem sido possível. Isso foi tirado de nós. Mas a mesa é um lugar de celebração do dia a dia. Falar o quê? Celebrar o quê na mesa diária? As bênçãos da vida, do cotidiano, das bênçãos que Deus tem feito todos os dias na nossa vida, milagres. Deus tem cuidado de nós, e ali naquele momento, na mesa diária, é momento de celebrar as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas. Também podemos celebrar acontecimentos especiais. Datas de aniversário, muitas vezes não estamos com condições de fazer uma festa, mas podemos fazer um jantar, e assim então trazer todos para estarem ao redor da mesa. E todos ali ao redor da mesa estarão juntos para celebrar um aniversário de casamento ou um aniversário de idade. Então, acontecimentos especiais podem ser celebrados ao redor da mesa. E também datas especiais. Ao longo do ano, existem muitas datas especiais. Em novembro, nós temos o Dia de Ação e Graças. Muitas pessoas não comemoram. A maioria das pessoas dizem: isso é lá dos Estados Unidos. Mas o Natal também é. Dia das Bruxas também é. E aqui no Brasil todo mundo comemora. Por que não comemorar o Dia de Ação e Graças? E aqui no Brasil existe um dia sim para o Dia de Ação de Graças, só que não é feriado. É a 4ª quinta-feira de novembro. Isso foi instituído pelo presidente Castelo Branco em 1965. Desde 1965 que existe o Dia de Ação e Graças aqui no Brasil. E lá em casa, todos os anos nós comemoramos com a família ao redor da mesa. Normalmente, nós convidamos os nossos filhos para vir para a nossa casa com os netos, e ali nós fazemos, antes do jantar, um culto
de agradecimento a Deus, e em seguida vamos para a mesa. E assim comemoramos o Dia de Ação em Graças. Também tem o Natal, onde pode-se fazer um jantar ou um almoço no dia de Natal e reunir a família ao redor da mesa. Ano Novo, Páscoa, tudo isso são datas especiais que podem ser utilizadas por nós para reunirmos nossa família ao redor da mesa. Mas, queridas, essas datas ficam muito distantes, porque o correto não é todos os dias ir para a mesa, mas nós não estamos conseguindo fazer isso, por causa do corre-corre, porque cada família tem sua realidade. Então, semanalmente, seria a indicação correta para todas nós, no sábado. Qual seria o melhor momento de reunir a família no sábado? Nas primeiras horas do sábado, um jantar de sábado. Mas, às vezes, não é a realidade de todas as famílias. Muitas vezes, as pessoas ficam presas no engarrafamento, não chega a tempo. Quando chega, já vai saindo para o pequeno grupo. E não dá para reunir a família toda. Cada família tem sua realidade. Mas nós podemos aproveitar o almoço de sábado e ali reunir a nossa família numa mesa especial, porque a mesa de sábado, ela não deve ser a mesma mesa dos outros dias do cotidiano da vida. Ela deve ser uma mesa diferente, porque o sábado é diferente, o sábado é especial, e essa mesa de sábado também deve ser especial. Que tal nós colocarmos uma toalha de mesa mais bonita, melhor, no sábado? Que tal um jarro com flores, uma decoração? Para que a família se sinta bem e reconheça que aquela é uma mesa diferenciada, a mesa de sábado. Pode passar. A mesa, um lugar de discipulado, a cortesia de passar ou servir um alimento, assim como Jesus fazia. Jesus servia o alimento e falava, ele não ficava calado não, era passando o alimento e falando e ensinando. Isso deve ser feito pelo pai ou pela mãe. Ali no momento que está servindo os filhos, ao mesmo tempo está falando, porque naquele momento, queridas, os seus filhos estão com a experiência sensorial multidimensional. Todos os sentidos deles no momento da alimentação estão aguçados, o ouvido está aberto para aprender. Jesus fazia assim com homens feitos e eles aprenderam. A prova de que eles aprenderam é que Mateus escreveu isso no momento em que Jesus falou e ensinaram, aqueles discípulos ensinaram todas essas coisas e esses ensinamentos chegou até aqui nos fins dos tempos. Vejam como eles aprenderam e como nós também aprendemos através deles. Então é necessário aproveitar o pai, a mãe, o momento da mesa no sábado para ensinar sobre o lado espiritual aos nossos filhos. No momento da mesa, nós podemos tratar de qualquer assunto com nossos filhos. Não devemos falar sobre assuntos que irritam, assuntos que aborreçam. Na mesa não é lugar de reclamar. A mesa deve ser um lugar santo, no dia santo, que é o sábado. E ali podemos falar sobre vários assuntos. E esses assuntos vão levar ensinamento aos nossos filhos. E isso não deixa de também que nós aprendamos com as crianças, porque as crianças têm muito para nos ensinar. Os adolescentes têm muito para nos ensinar, então eles também poderão falar na mesa, expressar suas experiências na escola, no momento que estava longe dos pais. Ensinar
aconselhar e dar exemplo. A mesa é lugar para isso. Podemos ensinar aos nossos filhos e principalmente dar exemplos. Podemos lançar mão de personagens bíblicos para explicar alguma coisa naquele momento em que está sendo servido o alimento. Podemos também dar exemplos de pessoas que eles conhecem e dar exemplos de uma pessoa que errou, de uma pessoa que acertou e mostrar para eles o itinerário do bem e do mal e os resultados disso. Na mesa é um lugar de saciedade da fome. Prestem bem atenção, queridas. Na mesa é lugar de saciedade da fome, mas não é só a fome do alimento. Na mesa se come palavras, gestos e olhares. Na mesa nós nos alimentamos de vozes, de palavras, e elas vão direto para o nosso cérebro. E aquele aprendizado daquele momento, nunca mais aquelas pessoas irão se esquecer, mesmo que já sejam adultas. Imagine as crianças. Por isso temos que resgatar o sentar à mesa, porque ali nos alimentamos com muitas palavras. Por que é que muitas vezes nós esperamos o outro para jantar? Por que será? Muitas vezes estamos com a comida pronta, mas não comemos. Veja o instinto do ser humano, que é esperar o outro para jantar. Por quê? Porque não é só o alimento físico, não é só a fome do estômago. Quero esperar o outro para jantar. Eu faço isso com meu marido, fico com fome, esperando ele para jantar. Porque eu não vou me alimentar somente do alimento físico, me alimentarei também dos olhares e das palavras que vão entrar. Queridas, também, muitas vezes, nós terminamos de almoçar. Vocês devem praticar isso na casa de vocês, e isso deve ter acontecido com vocês já. A gente termina de almoçar, acabou a comida, já terminou de comer, já saciou a fome física, mas permanecemos na mesa conversando, não é verdade? E aquele momento ali é único, aquele momento ali é santo da família. Sorrir, brincar, depois que saciou a fome, e conversar. Então, é muito importante ir à mesa, estar na mesa, porque nos alimentamos de emoções também. Nos alimentamos espiritualmente também. Pode passar. A mesa, um lugar de unidade, onde todos estão no mesmo nível. Todos estão sentados na mesa, no mesmo nível. Todos são seres humanos, todos são filhos de um único Deus, o Criador. A mesa mostra isso para nós. Ali podemos dar as mãos, formar um círculo e dar graças ao Senhor pelo pão, assim como Jesus fez. Então, a mesa nos coloca todos, a família toda, no mesmo nível. Ali, todos comem o mesmo alimento que traz saúde, porque é necessário também oferecer alimentos saudáveis na nossa mesa. Não colocar na nossa mesa alimentos que façam mal à saúde. E ali, palavras amorosas, que vai fazer bem às nossas emoções, porque estamos, como já foi dito, nos alimentando na mesa, não só do alimento físico, mas também do alimento emocional, que vai alimentar os membros da família
para voltar e sair para esse mundo que está aí fora. Todos estão ao redor da mesa com o mesmo objetivo: saciar a fome, não só do estômago, mas a fome espiritual e a fome emocional. Deve ser uma tradição. Essa tradição vai levar para as gerações futuras valores espirituais e emocionais. Essa tradição é passada de pai para filho, de pai para filho. Porque os nossos filhos, quando tiverem a casa deles, casados, eles vão continuar essa tradição. Ali deve ser um momento de qualidade. Deve ser um momento, queridos, que quando os nossos filhos estiverem em um outro lugar, na hora do almoço, na hora do jantar, eles vão lembrar da casa deles, do momento em que estavam à mesa com os pais, com os irmãos. Ali é formada uma família completamente forte, uma família de exemplo para a sociedade. Ali é formada uma família consciente. Já imaginaram quando os nossos filhos estão lá fora, na escola ou em qualquer outro lugar, sem a nossa presença, se eles ouvirem aquela vozinha suave, tranquila, amorosa? Se eles não têm uma base em casa com a família, se não recebem ensinamentos no momento da experiência sensorial multidimensional, qual vai ser a resposta dessas crianças e desses adolescentes? Será que vão ser respostas positivas ou negativas? Respostas que levam para a felicidade ou para a tristeza? Para a vida ou para a morte? Lembrem-se, Eva era perfeita, mas ouviu aquela vozinha calma e tranquila. Imagine os nossos filhos no mundo aí fora. Precisamos resgatar o momento da mesa aos sábados, já que não conseguimos durante a semana. Que o Senhor, nosso bom Deus, abençoe cada uma que veio até aqui nesta tarde e que a cada dia o Senhor possa falar cada dia mais aos nossos corações e nos instruir para que nós possamos conduzir as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas crianças no caminho do bem. Amém. Antes de você sair aqui, Betânia, eu quero que você explique, que eu acho que é bem interessante a gente falar um pouco o que é que se faz, como é que se coloca aí os pratos na mesa. O que é que eu faço com esse guardanapo? Né? Onde é que eu coloco ele? É de enfeite? O que é que acontece com isso aqui? Vocês querem saber? Eu até falei para algumas delas que depois a gente pode até, porque é muita coisa, mas eu posso fazer dar uma resumida, dar uma resumida, né? Isso. Então, essa mesa aqui é uma mesa proposta para o jantar de sábado, não é? Depois do pôr do sol. Então, podemos falar um pouco sobre o guardanapo. O guardanapo, ele sempre vem do lado esquerdo do prato. Então, nós podemos assim, para a gente poder gravar isso, sempre imaginem que os utensílios que estão no masculino, eles sempre ficam do lado esquerdo. Então, garfo, guardanapo, lado esquerdo, o masculino. E no lado direito, faca, taça. Entendem?
Também a faca, ela sempre deve ser do lado direito e com o corte para dentro, porque facilita, ela já está na posição de nós utilizarmos ela. Se nós colocarmos assim, aí na hora nós vamos ter que virar. Então, assim a gente já coloca ela viradinha com o corte para dentro. A xícara ela deve ser sempre colocada com essa partezinha aqui, onde nós seguramos, para o lado direito, porque é onde nós vamos pegar. A mesa, ela sempre tem que estar facilitando tudo para nós podermos utilizar. A xícara com o pires, ela pode ficar em cima do prato e também ela pode ficar do lado, qual lado? Utilizando o que eu ensinei agorinha? Do lado direito, porque é xícara, ela está no feminino. Então, tudo que é no feminino, lá no seu lado direito. Tudo que é masculino, no lado esquerdo. Quando a gente grava isso, não erra mais nunca. E o guardanapo, quando a gente senta na mesa, não é de bom tom nós deixarmos o guardanapo continuar em cima da mesa. Precisamos sempre retirá-lo. Retirá-lo do porta-guardanapo, se tiver o porta-guardanapo, retirar, podemos deixar ele aqui ao lado e dobrá-lo assim e colocar no colo. Mas eu pensei que era para botar assim, feito uma gravata, não? Não, tem gente que faz isso, né? Mas não. Então, nunca quando chegarmos na casa de alguém ou num evento, né, de casamento, que muitas vezes tem o guardanapo ali, não é de bom tom nós começarmos a comer e deixar ele aqui, porque ele está aqui para você colocar no colo. Então, dobra ele no meio, deixa a partezinha aberta para o lado das pernas. Porque se sujou a boca. Porque se você sujou, aí você já usa essa partezinha aqui, enxuga, não é? Mas não esfrega não, né? Na boca não, né? Não esfrega não. Como é que faz? Mostra aí, mostra. Faz só assim, né? Enxuga e coloca no mesmo lugar. Isso serve para homem e para mulher, né? Para os dois, para homem e para mulher. Porque eu pensei que o homem podia fazer assim, né? Rasgar na boca, mas não, né? Tem que ser delicado, né? Eu já vi um homem enxugar com a toalha da mesa. Olha, isso é impossível, né? Não pode ser. Então, o guardanapo, ele sempre vai estar do seu lado esquerdo, utilize ele no seu colo para poder secar sua boca. Se você fosse levantar da mesa para ir ao toalete, o que você deve fazer com o guardanapo? Porque ele está no seu colo. Aí o que é que você deve fazer? Você deve retirar ele do colo, colocar novamente no lado direito, não precisa mais colocar o porta-guardanapo, pode deixar ele amassadinho de qualquer jeito aqui, vai no toalete, volta e coloca ele de volta. Ok? É assim, o guardanapo. E aquela mesa chique ali? Essa mesa aqui, ela é uma mesa proposta para o jantar ou para o almoço de sábado, mas ela também pode ser utilizada para jantar, né? Aí aqui nós temos mais utensílios. Em primeiro lugar, ela tem lugares marcados. Então, esses lugares marcados, quando o anfitrião lhe convida, ele já avisa lugares marcados. Ô, Betânia, aquela ali também tem. Agora eu vou buscar, que ele não é tão chique como esse. Espera aí, viu, Betânia? Esse aqui também tem, ó, Betânia. Ah, sim. Tá vendo como Tô é vendo. bonitinho, ó. Você pode fazer assim também. Mas aquela mesa chique Muito lindo. É de ouro, entendeu? Então, se o anfitrião convidou você e disse que é lugares marcados, se você não for, avise. Porque ele vai colocar o seu nome na mesa e se você não chegar, vai ficar ali um lugar vazio. E fica muito ruim para o anfitrião ficar com aquele lugar vazio na mesa. Então, é necessário que nós avisemos com antecedência que nós não vamos estar lá. E nós percebemos que aqui tem 2 pratos. O prato fundo é onde vai ser servido uma massa, um macarrão, alguma coisa nesse tipo. Então, esse prato fundo também pode ser usado para usar um caldo ou uma sopa, que será a entrada do jantar.
E o prato, então, quando terminar de comer a massa, você vai utilizar, se for, aqui tem uma faca e uma colher, elas estão do lado direito, porque são no feminino, né? Então, a colher, quando ela for ser usada, ela vai ser usada junto com o prato fundo, no caso de um caldo. Você, quando terminar de tomar, esse prato ele vai ser retirado, porque ele foi só uma entrada. Então, vai ficar só o prato raso, onde vai ser servido o jantar, realmente, a comida principal da noite. Mas se eu não tenho, assim, umas coisas bonitas para colocar na mesa, eu posso fazer mesa posta? Pode-se fazer uma mesa posta com o que a gente tem em casa. Não precisa gastar rios de dinheiro para formar uma mesa, porque o principal nós já temos, a família. Não é? Ruim é se não tivesse os entes queridos para sentar ao redor da mesa. Então, os pratos que nós já temos, nós vamos utilizá-los para fazer a mesa posta. Só que nós vamos arrumar bem bonitinha essa mesa, porque nesse momento é sábado, é um dia especial, então a gente vai fazer diferente. Isso, não é mesmo? Isso. Vamos arrumar melhor essa mesa. Não é? Esse prato maior, eu digo assim, prato... Sim, aí então vai utilizar, que tem 2 taças, pode ser 2 copos, não tem problema nenhum. Se você vai ser, porque esse maior aqui, essa taça maior, sempre é a taça de água. Não pode faltar em uma mesa a água. Sempre ela tem que estar aqui, é de praxe. Se você não for servir nenhuma bebida, mas a taça de água, ela tem que estar na mesa. E a segunda aqui, a segunda pode ser um suco. Nós podemos servir o suco. Então, água e suco. E esse maiorzinho, que se chama suplá, quer dizer embaixo do prato. Então, esse aqui, ele não é prato de alimentação. Ele só é um apoio para receber o prato que nós vamos utilizar. Ele serve também para não sujar a toalha da mesa. Às vezes cai alguma coisa e vai o suplá ali, ele vai amparar a sujeira, não é? E temos aqui também o descanso de talher. Às vezes nós vamos em alguma recepção que tem esse objetozinho aqui. Ele só é utilizado depois que nós estamos com os nossos talheres sujos, para não sujar a toalha da mesa, porque quando é um buffet americana, tipo self-service, você vai levantar e vai até o aparador, até o balcão, servir de novo. Então, para que não suje a toalha, você vai pegar a sua faca, o seu garfo e colocar em cima do suporte de talher. Aí não vai sujar a toalha. Quando você voltar, você pode utilizar aquele mesmo talher. É assim. Mais alguma coisa? É isso aí, eu estou encantada. Eu não sei se vocês estão encantados com o que nós ouvimos, né, Paloma? A Paloma está ali vibrando, porque não sabia, né, desse seu tanto conhecimento, né? Então, que Deus continue abençoando você. Amém, a todos nós. E ela tem um Instagram, né, a Casa da Colina. É. Você pode acompanhar aí, é @Casa da Colina. Olha, 790, olha ali as tietes, tudinho acompanha ali, ó, a Casa da Colina, porque toda semana ela coloca mesas, ela faz mesas belíssimas, do né? sábado. No sábado. De jantar de sábado, porque lá em casa, a nossa realidade dá para a gente fazer, né? Depois do pôr do sol, depois do pequeno grupo, vamos para a mesa. Então, isso, que Deus continue nos dando vontade, né? Porque às vezes depende de vontade, mas não é só de tempo, é de vontade. De você separar um talher só para o sábado. Na minha casa eu faço isso. Eu não tenho tantas coisas lindas como a Betânia tem ainda, né, Betânia? Mas o que é dela é meu, a gente compartilha e eu fico vendo e fico feliz demais com as coisas que ela posta no Instagram e ela recebe os irmãos na casa dela assim com muito amor, com muito cuidado. Então, eu não tenho tantas coisas, um talher de ouro,
Mas eu separo aquele que não é do dia a dia, eu deixo um só para o sábado. Porque eu acho que a gente precisa... Pode até ser um talher mudando só a cor. Isso. Tem aqueles talheres que são bem baratinhos, não é? Tem verde e vermelho. Então, tira uma cor diferente, compra uma cor diferente para usar no sábado. Só para diferenciar, mostrando que ali é um momento especial. É um momento especial. Então, que Deus continue Amém. usando você, Betânia. Amém. Eu tenho uma lembrancinha para Betânia. Né? Aquela caixinha, viu, irmã? É aquela. Eu fico assim, mas é de coração. Eu queria mesmo dar uma outra caminhoneta para ela. Mas, né, irmão Assis? Eu fico olhando o irmão Assis ficar babando com Betânia aqui na frente. Isso é uma lembrancinha do Ministério da Mulher para você. Que Deus continue abençoando. Eu sei que vai ser útil, viu? E que... Eu agradeço, né, a lembrança. Muito obrigada. Mas o meu maior presente é a sua amizade. Obrigada. Começou a tietagem, nós duas. Então, minhas irmãs, eu sei que Deus falou através de Betânia, a gente aprendeu bastante. Você, homem que veio prestigiar esse momento, que Deus abençoe, que você coloque em prática também, junto com a família, com a esposa, filhos, para que nós tenhamos dias mais aconchegantes em família, né? Aproveitar Amém. o sábado para isso. Amém. Nós Nós não vamos... sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto na nossa vida. Então é importante reunir nossa família e trocar, não é? Palavras e olhares no momento da mesa. É muito importante isso. Eu quero só saber se vocês têm alguma dúvida, se querem fazer alguma pergunta, Betânia. Você pode levantar a sua mão aí, antes da gente encerrar o programa desta tarde. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, esse é o momento. Alguém tem? Tudo ok? Então todo mundo aprendeu direitinho, ninguém tem perguntas, né? Aonde? Paloma. Não, eu não coloco na mesa, eu tenho um aparador. Aí eu coloco nas travessas, não é, a comida, e cada um vai lá e se serve e volta para a mesa. E ela coloca cada um especificando qual alimento é, né? Uma plaquinha, né? Assim, porque lá em casa, uns comem carne e outros são vegetarianos. Aí, às vezes, para eles identificarem, eu coloco as plaquinhas. E outra coisa, se você não tem um aparador para colocar os alimentos, pode colocar, chama-se serviço à brasileira. Coloca os alimentos no centro da mesa. E ali todo mundo se serve. Quem estiver mais longe, o que está mais perto passa, atravessa e a pessoa se serve. Chama-se serviço à brasileira. O meu é sempre a brasileira, viu, Betânia? Até eu tenho um aparador chique. Mais alguém? A irmã levantou a mão ali atrás. E não estou ouvindo, não. Repita. Sobre... As taças. Se você for usar taça mesmo, a maior tem que ser de água. Ela fica logo a primeira taça. A segunda taça, você pode servir um suco. Então, essas duas taças, elas podem ficar juntas na mesa. E se for copo, você sempre procura colocar um maior e outro menor. A água sempre será o maior. Ok? Mais alguém? Quem está disposto a receber o Santo Sábado de uma maneira especial? Tem alguém disposto aqui? Amém. Vamos colocar em prática no nosso dia a dia. E nós vamos encerrar com a música, não é? Porque um dia nós estaremos ceando com Jesus. Nas bodas do Cordeiro. Olha, pensa quando nós estivermos diante de Deus, no seu altar,
na sala do trono, sentado à mesa, contemplando sua beleza, e Ele nos servindo. Olha, não tem um Maravilhoso. utensílio que se compare ao que será servido para nós. É verdade. Então, e como vamos- o nosso Deus gosta de mesa, né? Porque lá, nas bodas do Cordeiro, nós vamos sentar em uma grande mesa e desfrutar dessa bênção, né? Que é a salvação. Amém. Vamos louvar. Pode, deve. Mas aí depois... Eita, deu para me ouvir, gente? Vou repetir. Quando a irmã, né, começou a falar, né, de postar a mesa, aí eu fiquei assim um pouco triste, né? Meus filhos são todos grandes. Aí eu digo, poxa, por que eu não tive uma aula dessa assim? Porque, gente, o lugar da mesa é uma coisa muito importante. O momento de estar à mesa é muito importante, né? Então, por exemplo, essas duas moças aqui, oh, coisa linda, né? Crianças pequenas ainda, a gente poder reunir como tem que ser. Mas aí ela também falou, e eu digo, poxa, Jesus Cristo começou a ensinar os seus discípulos quando? Como elas falaram, homens adultos. E eles aprenderam, né, todo o evangelismo que o Senhor quis passar, já sendo homens adultos em volta da mesa, em volta de reuniões, comendo. Então, glória a Deus, né? Vamos estimular esses momentos em família ao redor da mesa. Não importa a idade que seus filhos tenham, né? Se você tem o privilégio de poder começar com eles pequenos, oh Deus, que bênção. Mas se é como no meu caso, né, filhos já maiores, às vezes nem está mais com você, já mora em outro lugar, já mora fora, casados, enfim. Mas nós temos reuniões que a gente pode chamar, né? Vamos aproveitar cada momento que nós temos com a nossa família, ao redor de uma mesa linda, né? Porque Jesus está voltando, né? Eu tinha que terminar com essa frase que é tudo para o cristão que sabe das coisas. Jesus está voltando, aproveitem cada momento. E enquanto ele não volta, vamos aprender com ele, diante do que está registrado na Bíblia. Porque toda mesa que Jesus sentava, ali havia salvação, perdão e esperança. E Jesus gostava muito de sentar à mesa com seus amigos, com seus discípulos. E tem uma passagem no livro de Lucas que Jesus dá uma aula de etiqueta, de como se comportar em um jantar, tanto o anfitrião como os convidados. Então, ele era assim, era um homem muito educado. Ele é o nosso Salvador. E ele sempre tem uma postura civilizada. Quando ele esteve aqui na terra, ele deu o exemplo de educação e de civilidade. E se nós prestarmos atenção às atitudes de Cristo, na casa das pessoas, na mesa, nós vamos aprender muito com ele. Então, é uma coisa interessante, né, que eu pensei que ela não fosse falar, mas ela falou sobre João, sobre os discípulos adultos. E o que está, como se diz, nas entrelinhas dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, que não existe idade para a gente aprender, para a gente viver, para a gente recomeçar, para tudo. Mais uma das mensagens de nosso Jesus Cristo. E isso é muito, muito forte, né? Principalmente para as pessoas que já acham que aprendeu tudo, ou que acham, eu não tenho mais idade para isso, não. Tem sim, não é verdade? Então, que Jesus seja sempre louvado pela grandeza, que quanto mais vezes chegamos pertinho de Jesus, novas descobertas a gente vai tendo. Jesus era um verdadeiro gentleman. Ele sabia se comportar
em uma mesa e nos ensina isso, né? Como eu já falei, quando ele dá uma aula de etiqueta. Então, a Bíblia, ela nos educa, não é isso? Tem um versículo lá no livro, se não me engano, de Timóteo, que diz que a Bíblia nos educa. Então, não podemos ser os mesmos depois de termos tido contato com a Bíblia e com a vida de Cristo. Precisamos, a todo momento, crescer e melhorar.